pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos para mais uma aula do nosso curso de Metabolismo, Integração e Regulação Metabólica. Eu sou o professor Wesley e hoje nós vamos trabalhar com a aula 6, Vias Tributárias da Glicólise. Uma sugestão que eu vou dar a vocês que não assistiu a aula anterior. É interessante que você assista a aula anterior, a aula 5, que fala da via glicolítica, a glicólise, para entender melhor essa via tributária, ou vias tributárias da glicólise. Por quê? Eu preciso da compreensão da glicólise para entender essa via, ou vias tributárias da glicólise, ok? Então nossa aula é de vias tributárias da glicólise, e aí eu começo assim. Quando a gente fala vias tributárias da glicólise, eu acho que o termo tributárias não é muito comum ao pessoal da biologia ou da área de saúde. Quando eu falo tributária, gente, significa que é uma via de contribuição. Então, é uma via que contribui com a glicólise. Então, lá tem outras vias que vão contribuir para o funcionamento da glicólise. Veja vocês, eu falei em aulas anteriores que não é comum na nossa alimentação, nós termos a glicose pura, nos alimentarmos de glicose. Mas nós nos alimentamos de polissacarídeos, disacarídeos ou trissacarídeos, que quando quebrada a ligação glicosídica, libera monossacarídeo do tipo glicose. E essa pode entrar na via chamada via glicolítica ou na glicólise. Mas, no entanto, outros monossacarídeos, além da glicose, podem entrar nessa via chamada glicólise. Então, eles podem contribuir significativamente com a glicólise. Por isso que essas vias nós não podemos deixar de estudar. Então, quando nós falamos tributárias, é contribuição. Ela está contribuindo para o bom funcionamento da glicólise. Assim, uma revisão rápida da glicólise. A via glicolítica ou glicólise, ela inicia quando a glicose, que foi liberada depois da quebra da ligação glicosídica de um polissacarídeo, liberou lá na corrente sanguínea, foi para o músculo ou para outro tecido a glicose, ou para o fígado. A glicose, então, quando entra, ela é fosforilada, gerando glicose 6-fosfato. Essa glicose 6-fosfato, então, ela desce a via glicolítica, oxidando, até gerar 2 piruvatos. A glicose tem 6 carbonos. No decorrer da oxidação e da quebra, é gerado 2 piruvatos, cada um com 3 carbonos que nós estudamos. Com isso, a produção de NAD reduzidos, coenzimas reduzidas como NAD, a produção de ATP, mas ela finaliza no piruvato. Mas veja que para iniciar a via glicolítica, eu dependi de quem? De um monossacarídeo chamado de glicose. No entanto, às vezes a glicose não está presente, ou quando está, não está numa quantidade adequada. Só que essa via glicolítica ela não pode parar. Ela é imprescindível para o funcionamento de outras rotas metabólicas. Ela é central. É tanto que ela, no decorrer da evolução, ela acabou ficando. Então, desde os micro-organismos até células eucarióticas mais complexas, tem essa via glicolítica porque ela é indispensável para outras vias funcionarem adequadamente. Se eu tenho uma via que é indispensável para os seres vivos, para as células procarióticas ou eucarióticas, nada mais justo de que ter outros monossacarídeos que possam contribuir para o funcionamento da via glicolítica. Assim, a glicose, quando é convertida em glicose 6-fosfato, ela pode ser usada para quê? A partir de glicose 6-fosfato, eu posso anabolizar, produzir glicogênio no fígado. Então a glicose entra no fígado, ela é fosforilada para não deixar sair do fígado. E aí, a partir de glicose 6-fosfato, é transformada em glicose em fosfato, que nós vamos ver essa via com calma, até chegar ao ponto de eu sintetizar glicogênio, que é várias glicoses encadeadas. Posso também utilizar a glicose 6-fosfato para produzir quem? Lactose, encontrada somente em mamíferos. Posso utilizar a glicose 6-fosfato na via das pentoses fosfato, que vão gerar riboses, outras pentoses ou hexoses,
para dar origem a RNA e DNA. Eu posso utilizar a glicose 6-fosfato para a produção de um dos componentes de um lipídio triacilglicerol. Posso usar a glicose 6-fosfato para ser oxidada de forma anaeróbica para produzir piruvato, que é a via glicolítica, que é uma via anaeróbica, porque não ela ocorre reação de oxidação e redução sem a presença do oxigênio. E esse piruvato, por sua vez, pode ser oxidado a gás carbônico e água, fechando o processo chamado de respiração. Então veja que a glicose, gente, ela é de suma importância para o funcionamento da glicólise. Mas, evidentemente, que no decorrer da evolução, não se confiou plenamente só na glicose para a glicólise funcionar plena. Porque outros monossacarídeos contribuem, por isso chama vias tributárias. Outras vias, com outros monossacarídeos, contribuem com a via da glicólise, além da glicose. Dessa forma, só repetindo, essa é a via glicolítica que você pode estudar na aula 5, tá? Que vai quando quebra a glicose e oxida a nível de piruvato. E esse piruvato entra na mitocôndria, né? Onde vai ser oxidado até gerar gás carbônico e água, fechando o processo de respiração aeróbica, o processo de respiração. Acompanhe comigo. Quando o aluno olha essa mapa metabólica, ele fica logo assustado. E não fique assustado, gente. É muito simples. Vamos por partes. Olha como tem simplicidade no processo de via metabólica. Veja o que acontece. Eu tenho aqui a glicose 6-fosfato, que está na via glicolítica. Excelente. Se ela descer, ela vai dar origem à glicose 6-fosfato, a frutose 1,6-bifosfato, gliceraldeído, até gerar o piruvato, como você viu na via glicolítica. Ótimo. Mas, no entanto, na sua alimentação, há possibilidade de você comer disacarídeos que, após quebrar a ligação glicosídica, tem dois monossacarídeos, formando um disacarídeo. Quebrou. Às vezes você se alimentou de galactose, manose, glicose, frutose, que é açúcar da fruta. Às vezes você se alimentou de amido, tá? Às vezes você está armazenado glicogênio no seu fígado e quer quebrar e liberar glicose. Então, esses monossacarídeos contribuem para a via glicolítica funcionar adequadamente. Por isso se chama vias, que cada uma é uma rota, é uma via, tributárias, que contribuem com a glicólise. Então, vamos bem com calma para nós entendermos. Primeiro vamos falar do glicogênio. O glicogênio a gente armazena quando você se alimenta 1/3 ou 2/3, né, do açúcar é convertido em glicogênio armazenado no seu fígado para um jejum noturno. A exemplo, quando baixa o nível de glicose, esse glicogênio do fígado é quebrado liberando glicose para a corrente sanguínea para manter a glicemia noturna. Então veja, o glicogênio pode contribuir, que é um polissacarídeo, bem como um amido quando você se alimenta, tá? O glicogênio, então, ele contribui como? O glicogênio, quando ele é quebrado, ele é fosforilado e gerando glicose 1,6-fosfato. Essa glicose 1,6-fosfato, ela é através de uma enzima chamada de fosfoglicomutase, tira o fosfato do carbono 1 e coloca no carbono 6, gerando glicose 6-fosfato. E essa desce a via glicolítica até gerar piruvato. Então, como seria isso? Como é que isso ocorre? Vamos ver primeiro essa parte aqui? Olha como é simples, ó. Acompanha comigo. Aqui eu tenho um polissacarídeo glicogênio, tá? O glicogênio, então, através de uma enzima chamada glicogênio fosforilase, que fosforila, que adiciona fosfato, quebra a ligação glicosídica, que está exatamente aqui, a ligação glicosídica, e nessa região é adicionado um fosfato, gerando quem? Olha aqui, ó, glicose 1-fosfato. É interessante notar que a quebra da ligação aqui, essa energia não é perdida, ela é convertida e armazenada na ligação que você observa aqui, a ligação do fosfato com o carboidrato, com a glicose. Então ela é armazenada aqui. Então você vai quebrar essa cadeia glicosídica fosforilando e formando glicose 1,6-fosfato. Então o fosfato inorgânico, que é esse PI aqui, ataca a ligação glicosídica 1,4, que é o carbono 1, carbono 4, na extremidade da molécula. A reação de fosforólise é diferente da hidrólise de ligação glicosídica. Na fosforólise, parte da energia da ligação glicosídica é preservada na formação de quem?
desse éster fosfórico, aqui é um éster fosfórico que a gente chama, ou seja, que tem esse oxigênio ligado com carbono aqui e esse oxigênio ligado com fosfato. Ela é preservada a energia aqui. Tá? O fosfato do piridoxal é um cofator essencial na formação do glicogênio fosforilase. Tá? Então, veja, a fosforilase não consegue agir quando a extremidade está a uma distância igual ou menor a 4 resíduos do ponto de ramificação. Ou seja, se aqui eu tenho o final do glicogênio, só tem 4 resíduos para lá, ela não funciona mais. Eu preciso agora de uma enzima desramificadora, que vocês vão aprender lá na frente. O que você precisa entender é que eu posso quebrar o glicogênio fosforilando, utilizando o fosfato, gerando glicose 6-fosfato, e a energia fica armazenada aqui na ligação que a gente chama de ligação éster, tá? Fosfoéster. Por que eu tenho um fosfato aqui? Muito bem. Gerei glicose um fosfato, né? Glicose no fosfato. Eu tenho que tirar esse fosfato do carbono 1 e colocar no carbono 6. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6. Por quê? Porque somente a partir do glicose 6-fosfato que a próxima enzima pode agir gerando frutose, né? 6-fosfato. Então é convertido, tirado esse fosfato do carbono 1 no carbono 6. Quem faz isso é uma enzima chamada fosfoglicomutase. Está mutando, né? E gerando então glicose 6-fosfato, que pode funcionar adequadamente agora na via glicolítica. Contribuiu, via tributária. Mas também eu posso fazer o inverso, ó. Com a glicose, eu posso fosforilar através de uma quinase, uma enzima chamada quinase, usando ATP, formando glicose 6-fosfato. E essa glicose 6-fosfato não descer a via glicolítica e gerar piruvato, mas ser convertida em glicose 1-fosfato, o contrário, pela mesma enzima, fosfoglicomutase. E essa glicose 6-fosfato pode dar origem a uma glicose ativa, que é UDP-glicose, uridina difosfato, que é uma forma ativa da glicose, e essa forma ativa da glicose, que você vai aprender isso lá nas aulas posteriores, pode integrar ao grupo de quem? Da cadeia de glicogênio que está crescendo. Então a cadeia de glicogênio ela só aceita a glicose quando está ativa, ligado a um nucleotídeo, que é a uridina difosfato. E aí eu adiciono a glicose ao glicogênio, por isso tem N+1, porque está adicionando. Então eu posso fazer o inverso. Às vezes você está bem alimentado, né? Então parte daquela glicose tem que armazenar na forma de glicogênio. Para ser armazenado na forma de glicogênio, eu tenho que pegar a glicose, transformar em glicose 6-fosfato, depois em glicose 1-fosfato, deixar ela ativa, que é a uridina difosfato-glicose, e a partir daí no seu fígado é armazenado e formando glicogênio. Vamos para outra via? Olha, frutose 6-fosfato. A partir da frutose 6-fosfato, que foi convertida a glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato, eu posso dar origem à frutose 1,6-bifosfato, gliceraldeído e descer a via glicolítica. Mas, no entanto, gente, você ter uma alimentação, você pode ter uma alimentação com frutose. Você comeu uma fruta e você teve frutose ali. Essa frutose, então, ela pode ser fosforilada com ATP por uma enzima chamada exoquinase e dar origem a quem? A frutose 6-fosfato. Não precisei começar do início. E aí ela desce a via glicolítica até formar piruvato. Ou eu pego essa glicose, né, e através de uma frutoquinase fosforilá-la, gerando frutose 1-fosfato e não 6-fosfato. Essa frutose 1-fosfato pode ser quebrada por uma aldolase. Ela tem 6 carbonos quebradas, formando um composto gliceraldeído com 3 carbonos e o dihidroxiacetona com 3 carbonos. Só o dihidroxiacetona está fosforilado. Esse dihidroxiacetona pode ser convertido em gliceraldeído, porque a próxima via da glicólise só aceita gliceraldeído para ser degradado por uma enzima isomerase. E o gliceraldeído, que não estava fosforilado, eu fosforilo com ATP por uma triose quinase, gerando gliceraldeído 3-fosfato e descer a via glicolítica até formar o piruvato. Está contribuindo. Vamos ver como seria isso? Olha aí, ó. Frutose 6-fosfato. A frutose 6-fosfato, então, pode ser fosforilada, tá? Eu estou falando aqui, ó. Frutose 6-fosfato. Frutose foi convertida em frutose 6-fosfato. E ao próximo passo, fosfofrutoquinase 1, uma reação extremamente exergônica, variação de energia de Gibbs negativa, formando frutose 1,6-bifosfato.
Essa é quebrada por uma aldolase, gerando dois produtos, cada um com 3 carbonos, o dihidroxacetona fosfato ou gliceraldeído 3-fosfato. Gliceraldeído desce a via glicolítica para gerar piruvato. E dihidroxacetona se converte em gliceraldeído e desce a via glicolítica. Então no final eu tenho 2 piruvatos sendo formados. Vamos agora então ver a lactose. A lactose também pode, através da alimentação de leite, você pode obter lactose, monossacarídeo. E a lactose, como é que ela contribui com a via glicolítica? Bom, primeiro eu tenho que ativar essa lactose gerando uridina de fosfato lactose. Essa diuridina lactose pode ser convertida em quem? Em glicose, uridina de fosfato glicose, que é uma forma ativa. Essa UDP-glicose pode ser convertida a glicose em fosfato e através de uma enzima fosfoglicomutase convertida em glicose 6-fosfato e descer a via glicolítica. Vamos reparar como seria isso? Olha daqui, ó. Lactose. Não está sem fosfato nenhum. Utiliza um ATP e uma enzima chamada galactoquinase, gerando galactose 1-fosfato. Estamos vendo agora detalhado. Essa galactose 1-fosfato, por ação de uma enzima chamada uridina ditransferase, transfere o que, Wesley? O que é que ela vai fazer? Ela vai, com auxílio, evidentemente, da glicose, olha o que é que ela vai fazer? Eu tenho aqui glicose, o D-glicose. É convertido, sai a galactose 1-fosfato e entra quem? A glicose. Então a galactose vem para aqui e a glicose entra na via, formando glicose 1-6-fosfato e essa é convertida em glicose 6-fosfato descendo a via glicolítica. Próxima via que pode contribuir, Wesley. D-manose. A manose pode contribuir também. A manose, através de uma enzima exoquinase, pode ser fosforilada, dando origem a manose 6-fosfato. E através de uma isomerase, a manose 6-fosfato dá origem a frutose 6-fosfato. E essa desce a via glicolítica até gerar o piruvato. Então nós estamos falando de compostos, gente, que contribuem consideravelmente com a via glicolítica. Ela pode entrar na forma de glicose 1,6-fosfato, pode entrar na forma de glicose 6-fosfato, pode entrar na forma de frutose 6-fosfato. Tá? Ela pode também contribuir. E também, quem pode contribuir é o glicerol, dando origem à dihidroxacetona, e esse dihidroxacetona a gliceraldeído para descer a via glicolítica. Glicerol é oriundo do metabolismo de lipídios. Os lipídios são formados de ácido graxo e glicerol. O glicerol pode ser usado isso aqui. Boa parte dessas reações vão ocorrer aonde? Fígado. O fígado. Aproveitar aqui, gente, que algumas enzimas dessas, na ausência de algumas dessas enzimas, a patologia severa pode acontecer com o indivíduo. Veja, galactosemia é uma doença metabólica devido à incapacidade de metabolizar quem? Galactose. Esse indivíduo tem deficiência em que enzima? Galactose 1-fosfato uridinotransferase. É a mais comum. O que é que acontece, Wesley? A falta dessa enzima, gente, não consegue metabolizar a galactose e a galactose acaba se convertendo em galactitol através de uma redução. É reduzido a galactose a galactitol, que vocês estão vendo aqui, por uma enzima chamada aldose redutase. O acúmulo dessa substância chamada galactitol provoca retardo mental, hepatomegalia, icterícia, que é a pele fica amarelada. Aqui, hepatomegalia é o aumento do fígado. Cirrose, problema no fígado, porque boa parte, como eu falei no instante, desse metabolismo no fígado. Atraso de crescimento e catarata, tá? Por conta da formação do galactitol, tá? Outro problema é o indivíduo que tem intolerância à lactose. Nesse caso, o indivíduo tem deficiência na lactase. Enzima essa que degrada a lactose. Enzima essa que converte lactose em galactose e glicose. Então, essa lactase, ela quebra o disacarídeo lactose, gerando galactose e glucose, que ambas podem contribuir com a via glicolítica. Mas tem criança que não tem essa enzima, logo a lactose não pode gerar galactose e glucose, ela se acumula. Uma vez a lactose acumulada no intestino, porque no seu intestino não é gerado a enzima, porque essa degradação ocorre no intestino. É liberado na luz do intestino essa enzima para fazer essa quebra.
Não tendo essa quebra, então, ela não é metabolizada, as bactérias começam a metabolizar produzindo metano e hidrogênio, tá? E em anaerobiose, gerando flatulências. A lactose pode causar diarreia, tá? Questão osmótica e câmeras abdominais. Então, a criança não consegue fazer essa quebra. Hoje em dia tem remédio que o fungo produz lactose. Esse fungo produzindo a lactose no seu intestino, você toma um remedinho. Na hora que vai comer alguma coisa que tenha lactose. Lá no intestino, o fungo começa a produzir essa lactose, quebrando o disacarídeo em 2 monossacarídeos. Agora, se um indivíduo tem problema de galactosemia, a lactose é quebrada, gerando galactose. Porque ela tem enzima, tudo bem, ela tem essa enzima aqui. Mas quando gera galactose, o problema todo é o seguinte, que a galactose gerada, ele não tem essa enzima aqui, galactose 1-fosfato-uridina transferase, que converte a galactose em outros compostos metabolizados. E aí gera quem? Galactitidol, por redução do NADPH. Reduz, o NADPH reduz a galactose a esse composto que causa problemas sérios de saúde. Então, pessoal, eu agradeço por sua atenção. Se inscreve no nosso canal. Nós estamos querendo fazer umas lives de assuntos complexos de bioquímica via YouTube, tá? Biologando com o Prof. Wesley Santana. Aperta o sininho de notificação para quando eu publicar vídeos você já saber na íntegra. Também nos acompanha no Instagram, @prof_Wesley Santana, que sempre eu estou trazendo novidades de cursos. E pode entrar no nosso site que sempre tem novidades. Tá? Muito obrigado pela atenção de você. Até a próxima aula.